Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Lucas e eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído do nosso capítulo de hoje, que é o capítulo 3, dos versículos 7 até o 9, que está escrito assim: João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: Raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Amados, João Batista ele veio como aquele profeta para preparar o caminho para o Senhor. E ele pregava uma mensagem de arrependimento. O que é arrependimento? É mudança de mente. A palavra no original grego é metanoia, que significa mudar a mentalidade, mudar a forma de pensar. Então ele pregava essa mensagem. Quando nós vemos o que João Batista falava, eram palavras duras. Ele dizendo às multidões que saíam para ser batizadas por ele. Olha a mensagem: raça de víboras. Ou seja, era uma palavra dura, porque o intuito era que aquelas pessoas compreendessem que elas não poderiam viver pela força do seu braço, que elas precisavam de um Salvador. O intuito era esse, elas precisavam se render a Jesus Cristo, o Messias, que estava vindo, né? Porque João Batista preparou o caminho ali para que Jesus iniciasse o seu ministério. Então João Batista chega pregando essa mensagem e diz assim: quem que deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento de vocês. Ou seja, deem frutos que mostrem que vocês se rendem à forma de pensar de Deus, à estrutura do reino de Deus. Deem frutos que mostram isso. Não fiquem dizendo para vocês mesmos: não, mas Abraão é nosso pai e tá tudo certo, eu não preciso fazer mais nada, por quê? Porque eu sou filho de Abraão. É isso que ele estava falando. Vale lembrar que João Batista veio pregando para quem? Para os judeus. Jesus veio primeiramente para quem? Para os judeus. Então, os judeus pensavam: nós somos a descendência de Abraão. Nós temos a redenção e está tudo certo. Está tudo certo conosco. E aí vem João Batista combatendo essa mensagem, dizendo assim: não adianta você só dizer que é filho de Abraão. Você precisa se arrepender. Você precisa mudar a sua forma de ver as coisas, de pensar, de crer. Você precisa de arrependimento. É isso que João Batista estava pregando aqui. E nós podemos trazer esse ensinamento, amados, para os nossos dias. Nós temos vivido um tempo em que muito se prega sobre nós termos tudo em Jesus. E nós temos tudo mesmo. Eu sempre prego isso, os últimos devocionais eu creio que os irmãos ouviram, e nós falamos sobre termos tudo em Cristo. Cristo quer nos revelar a vontade dele, Deus quer nos revelar a vontade dele para nós. De fato, temos tudo em Cristo Jesus. Mas não podemos usar isso, ou seja, usar a graça de Deus como uma muleta para nós continuarmos a viver de uma maneira terrena, mundana. Judas escreveu isso em sua carta, falando que aqueles mestres, falsos mestres, que se levantariam dizendo, pregando, transformando a graça de Deus em libertinagem, a condenação deles já estava pronta, já estava certa. Por quê? Porque estavam transformando a palavra de Deus, a verdade de Deus, a graça, o favor de Deus em algo que é completamente contrário ao reino de Deus, a uma vida meramente terrena, carnal, ligada à concupiscência da carne, rendida a todo tipo de desejos impuros. Isso está lá na carta de Judas. Depois, se você quiser ler, você lê com calma. É uma carta bem pequenininha, um capítulo só. Amados, e nós temos vivido esse tempo em que muito se prega sobre uma graça que não transforma. Não, eu já estou em Cristo, já está tudo certo, e aí nós podemos viver do nosso jeito, da nossa maneira. Não,
Não é assim, nunca foi e nunca será. João Batista já veio trazendo esse ensinamento, esse princípio de ensinamento que é aplicado para nós hoje. Tem um texto lá de Hebreus, no capítulo 10, se você ler lá Hebreus 10, do 26 em diante, vai falar claramente sobre isso. Diz assim, olha, se nós continuarmos a pecar deliberadamente, ou seja, intencionalmente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício nenhum pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Amados, a nossa vida em Deus é gloriosa demais para nós desperdiçarmos essa vida gloriosa vivendo de uma maneira carnal. Não tem como, é impossível, é impossível. E esse era o princípio da pregação de João Batista. Parem de dar desculpas e dizer, mas nós somos filhos de Abraão, Abraão é nosso pai. Tanto que Jesus, quando ele vai confrontar algumas pessoas, a palavra diz alguns que creram nele, alguns judeus que creram nele, chegaram falando, não, Jesus, mas nós somos filhos de Abraão, nós somos os filhos da promessa. Jesus começa a dizer, não, vocês não são filhos de Abraão, e eles ficam revoltados, como assim? Vocês são filhos do diabo. Vocês são filhos do diabo, porque ele é o pai da mentira e vocês têm vivido uma mentira até aqui. Amados, são palavras duras, mas são palavras que nos movem, que nos fazem ver que a vida com Cristo não é uma vida em que nós vivemos do nosso jeito, é uma vida de rendição. Amados, nós nascemos de novo. A semente de Deus permanece em nós. João escreveu isso na sua primeira carta, que é impossível alguém que nasceu de novo viver deliberadamente na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele, não tem como. Não tem como uma pessoa que nasceu de novo se entregar deliberadamente a uma vida carnal, terrena. É impossível. Esse era o princípio da pregação de João Batista, encorajando as pessoas, ei, vocês precisam mudar a mente de vocês para poder viver no reino de Deus. E não arrumem muletas, não arrumem desculpas, já somos filhos de Abraão, nosso pai é Abraão, já temos a nossa herança, as promessas da aliança, não arrumem desculpas. Essa era a mensagem de João Batista. E continua sendo a mensagem do Evangelho para nós hoje. Nós temos tudo em Cristo Jesus, mas não podemos transformar a graça de Deus em libertinagem. Não podemos transformar a graça de Deus numa forma carnal de viver. Pelo contrário, a graça de Deus, ela nos capacita para quê? Para vivermos a vida do arrependimento. Mas arrependimento, como eu já falei, é metanoia, que é mudança de mente. Então a graça nos capacita a renovarmos, a termos a nossa mente transformada todos os dias. Enquanto nós estudamos a palavra, enquanto nós oramos, enquanto nos relacionamos com Deus, a nossa forma de pensar vai sendo mudada, moldada por Deus, transformada por Deus. Para quê? Para que a gente viva toda a vida do novo nascimento, toda a vida gloriosa que o Senhor Jesus Cristo conquistou para nós. E não é uma vida pesada, amados. A mensagem pode parecer pesada demais, né? Quando João Batista fala que raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. Mas é uma mensagem que quer levar o ser humano ao fim de si mesmo, a que ele entenda que em si mesmo ele não pode gerar nenhum tipo de fruto bom. Ele depende de Cristo, ele depende do Messias, ele depende do Salvador. Amados, e hoje nós vivemos no tempo da obra completa de Cristo Jesus. A graça de Deus foi derramada por meio da pessoa de Cristo Jesus. Nós já vivemos debaixo do favor de Deus. E como, vivendo debaixo do favor, da graça, da misericórdia de Deus, nós vamos deliberadamente continuar a pecar? É impossível. É impossível. Precisamos o quê? Dar frutos que mostrem
essa nossa nova vida, a vida do arrependimento, porque o evangelho é a vida do arrependimento, a vida da mudança de mente, a vida em que a gente se alinha com a mentalidade de Cristo, com a mentalidade de Deus. E amados, nós vamos aprendendo a viver assim à medida que nós vamos conhecendo o poder de Deus, a vida da ressurreição. Sabe, não é na força do nosso braço que nós vencemos o pecado. Não é na força do nosso braço, é pelo poder de Deus, é tendo consciência que nós já fomos crucificados com Cristo e que a nossa nova vida, que é o nosso verdadeiro eu, o nosso espírito, está em Deus, está em Cristo e nós podemos viver essa vida. Eu quero ler com os irmãos um texto que está lá em Colossenses, no capítulo 3. Eu vou ler do versículo 1 em diante. Está escrito assim: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam a viver nelas. Mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Amados, olha que glorioso isso. Como que nós fazemos morrer todos os desejos da natureza terrena? Assumindo a vida que Cristo Jesus conquistou para nós. Tendo consciência de que nós fomos ressuscitados com Cristo, que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, que a nossa velha natureza foi morta, crucificada e que agora nós recebemos uma nova vida. É tendo essa consciência, é alimentando essa consciência que nós vamos vivendo e manifestando o fruto da nossa vida. É tendo essa consciência que nós vamos fazendo morrer tudo que pertence à natureza terrena, à nossa natureza terrena. Nós vamos deixando de lado toda a imoralidade, toda a impureza, toda a paixão, todo o desejo mal, toda a ganância, toda a ira, toda a indignação, toda a maldade, toda a mentira, toda a linguagem indecente no falar. Nós vamos deixando isso de lado à medida que nós vamos assumindo as verdades de quem nós somos em Cristo. Por quê? Porque nós já nos despimos do velho homem com as suas práticas e nós fomos revestidos do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do nosso Criador, à imagem de Cristo Jesus. Amados, isso é glorioso demais. Essa é a mensagem do Evangelho. O Senhor já fez tudo, já fez uma obra completa. E nós devemos e podemos assumir pela fé tudo que o Senhor fez para que nós possamos viver a vida do reino de Deus, que é uma vida de arrependimento. É uma vida de arrependimento, ou seja, é uma vida de mudança de mente, em que a nossa mentalidade vai sendo amoldada à mentalidade de Deus e nós vamos dando os frutos da semente divina que foi plantada em nós, que foi depositada em nós. Amados, não tem desculpa, não há desculpa para nós continuarmos a viver uma vida mediana, uma vida carnal, uma vida meramente natural. Não tem desculpa, não podemos usar muletas. É isso que João Batista estava ensinando aqui para os judeus e é isso que o Senhor quer nos ensinar hoje. O Senhor já estabeleceu uma nova aliança, já fez uma obra completa. Como nós lemos no texto de Hebreus, na verdade, eu só citei com os irmãos o texto de Hebreus 10, 26.
Se deliberadamente continuarmos a pecar, não resta mais sacrifício pelos pecados, somente uma grande expectativa de juízo. Ou seja, nós não estamos vivendo aqui na expectativa do juízo de Deus, da ira de Deus. Olha o que nós lemos aqui. Isso é o que vocês viviam e praticavam no passado, quando vocês costumavam a viver nesse modelo de vida terreno, natural. Mas agora vocês foram revestidos do novo homem. Agora vocês ressuscitaram com Cristo. Agora a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Agora é um novo modelo de vida, é metanoia. Isso é arrependimento, amados. Que eu e você possamos viver a vida do arrependimento, gerando frutos, liberando os frutos da semente de Deus que já foi depositada em nós. E nós fazemos isso à medida que nos relacionamos com Deus, à medida que cremos. Eu já morri e ressuscitei com Cristo. A velha Catiane está morta, crucificada. Agora é a nova Catiane que vive, revestida com o poder de Deus, revestida com a graça de Deus, com a capacitação que vem de Deus, para que os frutos de Deus se revelem, se manifestem em mim e através de mim. Amados, eu e você, nós precisamos ter consciência disso todos os dias. Nós precisamos alimentar a nova vida que nós temos em Cristo Jesus, a vida da regeneração. Que eu e você, nós paremos de levar a vida a partir de uma expectativa somente natural. Nós olhamos para a vida por uma perspectiva muito natural, muito terrena, muito carnal. Que eu e você comecemos a olhar, a analisar a nossa vida, a tomar as nossas decisões a partir da perspectiva espiritual de que nós já nascemos de novo. Nós já pertencemos a Deus, nós já estamos no reino de Deus, assentados com Cristo, escondidos. A nossa verdadeira vida está escondida com Cristo. Já parou para pensar nisso, amados? Quando o império das trevas, demônios, olham para nós, quem eles enxergam? Cristo. Por isso que a palavra diz que nós fomos selados com o Espírito Santo. Quando as trevas olham para nós, eles enxergam Cristo. Amados, nós precisamos alimentar a nossa fé nessas verdades, a nossa confiança nessas verdades. É isso que nos faz viver, de fato, uma vida frutífera. Uma vida que não está fundamentada nesse mundo aqui. Quantos cristãos vivendo de uma maneira tão triste, tão abatida, porque tem vivido de uma perspectiva muito natural. Ei, abandone essa perspectiva natural, carnal, terrena. Comece a mergulhar profundamente num relacionamento com Deus, por meio da oração, por meio do estudo da palavra, e entre na vida do reino, a vida do arrependimento, a vida da mudança de mente, a vida em que a palavra do Senhor vai entrando no mais profundo do seu ser como uma espada bem afiada, adentrando, dividindo alma de espírito, juntas e medulas, trazendo transformação na sua vida, para que você possa viver por meio de Cristo, por meio da vida de Cristo. Amados, que eu e você nós possamos viver assim em nome de Jesus. A mensagem de João Batista era basicamente essa: parem de olhar apenas com uma perspectiva natural. Arrependam-se, mudem a forma de ver as coisas. Mude a mente de vocês e então vivam o reino de Deus. Vivam o que Jesus Cristo veio fazer. Que eu e você possamos viver isso, colocar em prática na nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que nós nos sujeitemos a Deus para viver todo o processo de mudança de mente. Como o apóstolo Paulo escreveu em Romanos: sujeitem-se a Deus como um sacrifício vivo. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem a forma de viver por meio da renovação da mente. Que eu e você nós possamos nos render a essa vida. Essa é a vida do arrependimento. Sabe, amados, muitas vezes nós pensamos em arrependimento. Eu pequei, eu preciso pedir perdão, eu preciso me arrepender. Arrependimento é mudança de mente. É claro que quando erramos, precisamos o quê? Nos arrepender, porque senão vamos continuar errando. O que é arrepender? É reconhecer
opa, essa decisão que eu tomei, essa atitude que eu tive, essa forma de viver não é a forma do reino. Então eu mudo, eu deixo o Senhor mudar a minha forma de ver as coisas, porque eu não quero continuar vivendo assim. Eu quero abandonar isso, quero deixar para trás isso, quero viver a vida do reino, a vida no modelo do reino de Deus. Que eu e você possamos nos render num relacionamento profundo com Deus, por meio da oração, por meio da palavra, para que a gente possa viver essa vida em nome de Jesus e nós possamos mostrar os frutos, liberar os frutos que mostram que de fato nós estamos vivendo a vida do arrependimento, porque a vida do evangelho é essa. Essa é a vida do evangelho. O Senhor já conquistou tudo para nós, o Senhor já nos deu uma vida gloriosa, extraordinária. Nós só precisamos o quê? Colaborar com Ele. E como que nós colaboramos? Deixando Ele mudar a nossa forma de pensar. Porque todo o nosso estilo de vida está nas estruturas de pensamento que nós temos a respeito de tudo. Como nós pensamos a respeito de casamento, é como nós vamos viver o nosso casamento. Como nós pensamos a respeito de dinheiro, é como nós vamos administrar as nossas finanças. Como nós pensamos a respeito de família, é como nós vamos nos relacionar com a nossa família. Como nós pensamos a respeito de ministério, igreja, irmãos em Cristo, é como nós vamos viver o ministério, a igreja, a vida com os irmãos em Cristo. Como nós pensamos, é exatamente como nós vivemos. Então, se os nossos pensamentos não estão alinhados com os pensamentos de Deus, a nossa vida não estará alinhada com a vida de Deus. Por isso que é tão importante nós entendermos o que é o arrependimento. Não é simplesmente, pequei, Senhor, me perdoa, e continua vivendo do mesmo jeito. É deixar o Senhor mudar a forma de pensar. Amados, muitas vezes tem cristãos vivendo um casamento destruído porque tem uma forma de pensar errada, natural, tem seguido os coaches desse mundo aí. Não vive como Deus nos diz para viver. Maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Mulheres, entreguem-se a seus maridos, respeitando, sujeitando-se a eles. Não, isso daí não, Catiane. Isso não pode. Aí arrumam 1000 muletas, 1000 desculpas. E aí quantos casamentos destruídos por estruturas mentais destruídas, desalinhadas com a verdade de Deus? Dei o exemplo do casamento, mas pode ser muitas outras coisas, amados. Quantos ministérios sendo destruídos? Podem estar avançando, podem ter sucesso segundo o mundo, mas não tem sucesso segundo Deus. Estão sendo destruídos. Por quê? Porque não estão alinhados com a vontade de Deus, com a mentalidade de Deus. Quantas pessoas tendo suas vidas financeiras destruídas, por quê? Porque tem um coração alinhado com a estrutura mental desse mundo aqui, que é bem ganancioso, mas não tem uma estrutura alinhada com Deus a respeito de finanças. Amados, nós precisamos nos render à vida do arrependimento. Arrependimento é mudar a mente. Que eu e você nós possamos entender isso e nos sujeitar a isso. Muitas vezes nós não aceitamos o confronto que a palavra nos traz e nós insistimos em manter o nosso modelo de vida. Não, o que eu penso está certo. A forma que eu penso é correta e pronto. Que eu e você nós possamos, como está escrito em Romanos 12, 1 e 2, nos entregar a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, deixando Ele moldar a nossa mente, deixando Ele transformar a nossa vida através da renovação dos nossos pensamentos, para que a gente possa abandonar todo tipo de pensamento carnal, terreno, natural e assumir os pensamentos de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento, obrigada pela tua mensagem. Pai, a minha oração é que eu e os meus irmãos nós sejamos fortalecidos, encorajados por ti, a termos a nossa mente alinhada com a sua mente. Pai, que nós não sejamos insensatos de resistir à sua palavra, na área que for, Senhor, seja na nossa vida emocional, sentimental, familiar, financeira, ministerial, profissional, nós nos rendemos a ti. Pode mudar a nossa forma de pensar, aquelas estruturas mentais que estão alinhadas com a carne, com o mundo. Nós não queremos isso, nós abandonamos isso. Queremos a mente de Cristo, queremos que a nossa mente esteja alinhada com a mente de Cristo. Queremos de fato viver a vida do arrependimento, essa
mudança de mente, mudança de mentalidade, o Senhor moldando, transformando, curando a nossa mente, a nossa forma de pensar, os nossos pensamentos, as nossas estruturas mentais. Nós te damos essa liberdade, Senhor. Pode agir em nós, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.